Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Esther, sou estudante da licenciatura em Física, formanda. Estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre a história da capoeira no Brasil. É importante a gente conversar sobre isso, é importante a gente saber sobre isso dentro de um país onde a maioria da população é preta. A gente vive pouco mais de 130 anos de liberdade, liberdade essa conquistada pela resistência do povo preto, e a capoeira tem uma contribuição gigantesca dentro dessa história, né? Dentro dessa história de liberdade, dentro dessa história de respeito à ancestralidade, de libertação. E hoje a gente veio conversar um pouco sobre isso. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder conseguir visualizar algumas coisas que vão ajudar na nossa interação, né, durante essa conversa. Então, aqui. Bom, eu dei o título para essa apresentação, né, para essa palestra de Capoeira, o Povo Preto Livre. A gente está aqui num trabalho social, né, empenhado de forma brilhante pelo pessoal da capoeira da Raiz Universal de Petrópolis. E vamos começar, vamos conversar um pouco sobre isso. Essa primeira imagem aqui, ela é uma imagem muito importante, muito simbólica, porque a gente tem o povo africano, né? Ali no seu gingado, produzindo seus ritmos e tudo isso dentro de um ritual. A gente tem no Brasil dois tipos de capoeira, né? Que a gente chama de capoeira regional e a capoeira de Angola. A de Angola tem uma origem ritualística do engolo, que, bom, tem algumas vertentes sobre, né, o que seria esse ritual. As pessoas falam, tem muitos estudos, né, muitos historiadores falam que é sobre um ritual entre dois rapazes, a conquista de uma donzela, né, e são rituais que imitam ali a zebra, por exemplo. Então é muito interessante. Ele é muito compassado e a capoeira de Angola, a gente ainda vê, né? Ela é, ela é bem lentinha. Ela é lenta, é, não acontece sempre com instrumentos, por exemplo. Bom, e pensar sobre isso, pensar sobre o que é a história da capoeira no Brasil, a gente tem algumas vertentes, né, para o que é, para como ela surgiu, como ela se construiu. Uma é que ela é trazida de África, outra que ela é produzida pelos próprios africanos sequestrados de África em condição de escravidão no Brasil. E uma terceira linha é que ela é uma criação indígena, na realidade. A mais forte, defendida amplamente pelos historiadores, é que ela é uma criação dos africanos sequestrados de África, né, escravizados aqui no Brasil. E, bom, com a maternidade maternada pela capoeira de Angola, né? Bom, tem uma crença, né, que a origem da palavra capoeira vem de uma palavra indígena, né, de origem do tupi, que é Kaapuanera, que significa um espaço onde o mato está pequeno, está cortado, onde há a possibilidade de você jogar ali em capoeira, e era o lugar onde os africanos faziam ali o seu jogo. E o jogo, diferente de todas as outras modalidades de artes marciais, assim, ou de outras lutas, o jogo dá a conotação de embate, né? De confronto, que em outros tipos de modalidades de esportes, assim, a gente ouve como luta, enfrentamento e tal. Aqui, nessas imagens, o interessante observar é a similaridade, né, do movimento corporal. Aqui são os tradicionais africanos, ali no ritual de engolo,
É interessante, eles fazem isso de saia, os seus mestres são pessoas mais velhas, né? Aqui apresenta alguma similaridade com o que seriam os guias, então uma conectividade à espiritualidade aí também. E aqui mais acima você teria os africanos sequestrados de África, bem nesse espaço que é meio descrito com capim cortado, você tem, né, bem baixinho ali, ele simulando também expressões corporais, e as pessoas em volta, que é uma característica da capoeira, né? Ela é jogada sempre em semicírculo ou em círculo mesmo, ao som das palmas. E, bom, esse cenário descrito. Uma característica da colonização é a violência, a arregimentação. Então, você cria um padrão e faz com que as pessoas fiquem reproduzindo isso, e isso pautado sobre muita violência. E quando a gente pensa a criminalização da capoeira indiretamente, quando na época do Império a vadiagem é criminalizada, a gente sabe, a gente consegue perceber um traço de colonização bem violento aí, né? Lançando mão da própria legislação para manter o controle dos corpos. Então, você mantém controle dos corpos que são subordinados a você, de forma que eles não se rebelem. Então, você tem um enquadramento aí da vadiagem quanto crime, né? E daí as pessoas e ainda tem isso, né? O que é vadiagem e qual é esse perfil? E daí o perfil do vadio era homens e mulheres pretas que estavam na rua ou em qualquer espaço ali, praticando qualquer coisa que permitisse alguma espécie de rebeldia ou destoamento da sua condição quanto subordinado, escravizado, nesse sentido. E aqui mais uma foto do Engolo, que que tem similaridade, né, com a capoeira de Angola, e que teria maternado a nossa capoeira regional. E eu acho essa foto, assim, muito incrível, ela é muito significativa justamente por conta dos traços que a gente vê nela, né? A conectividade da tradição da cultura africana com a natureza, seus pés descalços, tocando o solo, sabe? O seu... bom, tá todos sempre juntos ao som de palmas, e daí a musicalidade dá ritmo à sua movimentação corporal, então isso já está bem presente. Bom, logo depois da Lei Áurea, quando você, bom, não mais coisifica o corpo negro, não mais não, né? Mas porque você tem, por exemplo, depois da Lei Áurea, esses corpos negros eles ficam marginalizados ainda sob o estereótipo de racismo, né? Ainda sobre uma construção colonizadora do que é ser negro, é um ser brutal, animalesco, irracional, todas essas coisas. Depois da Lei Áurea, isso se mantém, tanto que o movimento de resistência da população negra não acredita que foi a Lei Áurea que nos deu liberdade, desculpa, né? Foi a resistência do quilombo, foi a resistência da nossa própria cultura, a manutenção da nossa alma livre, né? Então, logo depois da Lei Áurea, a gente tem uma configuração de sociedade que se dá a partir da marginalização da população negra, que é você alforriou o escravo, mas você não deu propriedades a ele, você não deu onde... É isso, né? Não deu propriedade, não deu terra, não deu onde ele pudesse cultivar, não deu onde ele pudesse construir, não deu onde ele pudesse morar. Então, você cria uma população ali à margem da sociedade. E aí o que aconteceu muitas, o que aconteceu
foram muitas apresentações públicas na rua de rodas de capoeira, né? Dali da dança, do gingado, do jogo, elas aconteciam publicamente em troca de dinheiro. Mas não só isso, né? Quando você tem uma população à margem que não está garantido em educação, em saúde de qualidade, em direito à propriedade, não está garantido nesses direitos, assim, direitos humanos mesmo, você aumenta potencialmente a violência, né? E daí existiram furtos, roubos, e a população negra se utilizava dos seus conhecimentos na arte da capoeira para poder desempenhar essa sobrevivência, né? E daí, bom, propositalmente e a benefício da colonização, a capoeira foi diretamente associada à violência, né? E foi diretamente associada à prática criminosa. Então, depois do período do Império, já na República, você vai ter uma legislação agora direta que criminaliza a capoeira. Aí, falando sobre isso, pouco tempo depois, né, 2 anos depois, em 1890, você tem o código que vai criminalizar, né, a capoeira, proibindo de vez assim as práticas de jogo, de dança, de roda na rua. E daí a redação diz exatamente que fazer nas ruas e praças públicas fez exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Então, aqui eles conseguiram legislar mesmo a criminalização ao corpo preto, assim, porque muitas coisas podem se enquadrar sobre o que seria exercício de agilidade e destreza corporal, né? E isso estruturou uma sociedade, né? A gente tem resquícios disso até hoje, do que suspeito de agilidade e destreza precisa ser criminalizado, porque é isso, né? Não é só a prática de capoeiragem que foi criminalizada, é o corpo que pratica essa capoeiragem, e é o corpo preto, né? Então a gente chega até a parte da capoeira regional e fala do mestre Bimba, né? Que ali nos anos 30, ele vai ser um grande símbolo de resistência, porque você tem a capoeira ainda criminalizada, né? Mas a gente sabe que, bom, uma das relações que que os nossos ancestrais construíram com a capoeira foi uma relação de resistência, né? Foi uma relação de manter vivo na sua mente um horizonte de liberdade, porque era a prática cultural que eles tinham enquanto eram pessoas livres, não escravizadas. Então, manter isso vivo é manter um horizonte de liberdade para o povo preto em muitas instâncias. E o mestre Bimba, ele praticava ainda assim a capoeira clandestinamente, né? Que eram em academias fechadas, onde eles discipulavam ali, né? Eu acho que a palavra certa não é discipulavam, né? Mas que eles tinham ali os seus alunos e passava, assim, oralmente essa tradição. E é importante a gente se atentar justamente a esse fato, que a capoeira é uma tradição cultural dos nossos ancestrais,
dos africanos sequestrados de África, mantida até os dias atuais pela oralidade, né? Ela foi mantida pela oralidade. Os cantos, eles se mantiveram, os cantos contam a história de como foi a vida deles por aqui, como que foi o processo deles, essa passagem por aqui, quão dolorido foi, o quanto eles resistiram em relação a isso. Então, é uma cultura que sustenta pela oralidade, porque só se é permitido institucionalizar o que perpetua as amarras estruturais do racismo. Então, bom, com certeza hoje, em pleno século XXI, a gente tem muitas disputas de narrativas, a gente tem muitas pessoas pretas acessando as universidades e promovendo diversas pesquisas, diversas intervenções sociais que provocam muitas rupturas com o racismo estrutural, né? Mas a gente não pode se esquecer que toda essa força e todo esse tempo a gente se manteve vivo, né? Se manteve vivo dentro da nossa cultura, dentro do que a gente é, e a gente consegue acessar alguma matriz simbólica originária, né? Mbembe vai falar isso, a partir de uma relação fenomenológica com a nossa cultura, é uma relação que vai desconstruindo o negro construído pelo colonizador, que é esse brutalizado, objetificado, sem raciocínio, incapaz, uma máquina mesmo, para um negro que é forte no sentido de manter sua tradição, sua cultura viva, que é inteligente, que é poderoso no sentido de fazer e provocar transformações sociais e de poder passar isso para todo o seu povo, assim, toda a sua comunidade ali que rodeia. E nesse sentido, o mestre Bimba foi esse elemento, assim, um elemento de resistência muito significativo, que em 1932 tinha uma academia funcionando, né, em atividades ali que mantinham a prática da capoeira, e daí ele vai ser um dos primeiros a trazer ou introduzir dentro da capoeira outras movimentações corporais de outras artes marciais, vai introduzir nela também alguns outros ritmos, né? Então, bom, a gente tinha até o momento a capoeira ali de origem, a capoeira de Angola. E aí, a partir dele, a gente vai ter a regional, né? Que o berimbau vai dar outros ritmos de jogo. Eles vão jogar mais rápido, ou eles vão jogar mais no chão, ou eles vão jogar mais lento. E daí você vai ter essa diversificação. E aí, um pouco mais tarde, em 1937, a capoeira é descriminalizada no Brasil. Aí aqui você tem a imagem do mestre Bimba. E aqui você tem a imagem dele com o Getúlio Vargas, a capoeira descriminalizada, e daí ele recebe o alvará de funcionamento para sua academia, que funcionava já desde 1932, aproximadamente. E a gente agora a capoeira entra numa outra configuração, né? Que é, bom, ela sai dessa questão de restrição legislativa, deixa de ser crime, entretanto, você tem resquícios de uma socialização racista que criminalizou por muito tempo a prática da negritude, tipo, inserida na sua cultura, sabe? Então, a gente tem alguns resquícios disso até hoje. Muitos avanços para capoeira, muitos avanços, mas, por exemplo, muitos lugares ainda têm dificuldade de receber, muitas academias de capoeira têm dificuldade de receber patrocínio ainda, por exemplo, quanto esporte. Não é valorizado, né? Mas uma importante verbalização e divulgação que a gente precisa fazer
é que a capoeira ela é uma das, ou se não a maior divulgadora da língua portuguesa pelo mundo, né? Do português do Brasil, assim. Porque as músicas cantadas, que é aquilo que eu tinha falado, né? É, a história contada, mantida de forma muito resistente pela oralidade. Elas não são traduzidas, né? E elas são cantadas no idioma, no nosso idioma, e as pessoas, muitos jogadores são internacionais, não são jogadores brasileiros, a letra não é traduzida, as pessoas cantam em português, e daí nosso idioma fica, né, amplamente divulgado pelo mundo. A capoeira é patrimônio cultural do Brasil e patrimônio imaterial da humanidade, né? Esse título foi dado em 2014 pela Unesco. E aí eu acho importante uma citação do Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura, porque ele reconhece justamente essa trajetória e a trajetória da capoeira no Brasil, a representatividade e resistência que ela tem e o quão profunda ela é para além de ser um jogo, assim. Porque é importante a gente dizer, eu vou até voltar um pouco aqui, para aqui, bom, tem, eu acabei não fazendo referência, né? Mas aqui nessa parte, quando você fala da criminalização da capoeira, você tem nessa pintura a expressão aqui do guarda vigiando, pronto para poder pegar os capoeiristas ali. E essa grande característica que a capoeira adquiriu de ser uma dança também é uma alternativa de resistência e sobrevivência, porque como a luta representava aos senhores ali, escravagistas, donos de escravos, poderia representava para eles uma ameaça, né? Essas pessoas poderiam se rebelar, essas pessoas estavam se mostrando pessoas fortes, estavam se mostrando pessoas ágeis, então tudo isso ameaçava, e a resposta era sempre uma resposta de selvageria, uma resposta de truculência. As pessoas iam ser presas, iam ser chicoteadas, iam ficar de castigo, em condição assim subhumana mesmo. Então, caracterizar a capoeira, o jogo, quanto dança, foi muito importante também para a sobrevivência dela, quanto cultura, para a sobrevivência dos nossos ancestrais também, né? Bom, dito isso, aí eu vou ler o pronunciamento do Gilberto Gil na ONU, tá? Ele falou: esta é a primeira manifestação do Estado brasileiro em reconhecimento da autenticidade cultural da capoeira. E digo mais, a dificuldade histórica deste reconhecimento pelo Estado se aplica justamente pelas origens da capoeira serem parte do contexto sociocultural dos negros na sociedade. A capoeira deixa entrever em cada gesto o jogo de lendas e histórias heróicas do martírio do povo preto no Brasil. Chegou o momento de potencializar essa prática cultural milenar, vista apenas como esporte, que possamos nós, em vez de desapropriar, valorizar essa base cultural imensurável. Então, a fala dele, assim, é uma potência gigante, né? Porque é exatamente isso. A dificuldade do Brasil reconhecer a capoeira quanto patrimônio, quanto cultura, então a fala do Gil, ela é uma fala muito potente, porque desvela, assim, né, a questão do racismo estrutural, do porquê, desculpa, a capoeira ser desvalorizada dessa forma, do porquê
as origens dela não ser comemorada, não ser cada vez mais vivificada nas pessoas, assim, né? Então, é muito potente, é muito verdade, e, bom, a gente caminha e eu me arrisco a dizer que a passos largos, assim, para a ruptura com esse sistema racista que tem subjugado nossa cultura, tem subjugado a nossa sabedoria em manter tão viva a nossa cultura de maneira oral, assim, lutando contra todas as estruturas que tentam apagar nossa existência de qualquer forma. Bom, a música. Essa é uma parte muito bonita. Eu acho que tudo aqui é muito bonito, né? Mas proporciona um debate muito profundo, muito bonito também, que é a presença da música nas rodas de capoeira. Então, bom, é a partir das músicas que você tem a similaridade com o movimento, a similaridade do movimento corporal com a dança, então acontece. E daí você tem como principal instrumento o berimbau. A gente tem que o toque do berimbau dá o ritmo do jogo, ele altera o ritmo do jogo entre os capoeiristas, né? Que estão ali, que são sempre 2-2. Então você tem o jogo, né? Acontece numa roda onde todos os participantes acompanham a roda com palmas, então é uma espécie de instrumento, né? Você faz parte daquilo ali, ritmicamente, e o jogo é jogado 2-2. E daí, o berimbau dita o ritmo. O que é muito incrível é a forma de proteção, assim, que os capoeiristas desenvolveram. Uma era e é, né? Eles são apelidados por uma questão de proteção, né? Então a capoeira sempre esteve ali na ilegalidade, e até hoje, porque você não tem uma potencial valorização, as pessoas ainda pensam em capoeiristas como pessoas vadias, numa conotação pejorativa. E daí tem o toque, chamado toque de cavalaria, ou cavalaria, que era um ritmo que o berimbau tocava, que avisava e deixava os capoeiristas alerta, porque a polícia estava chegando. E isso ali, desde o Império, né, até depois República, e alcançando ali o século XX com o mestre Bimba, né? Que quando ele funcionava ali na academia de forma clandestina, digamos assim, ele também tinha o toque de cavalaria se alguém chegasse na porta, e isso faz com que os participantes, por exemplo, no século XXI, hoje, onde a capoeira já está descriminalizada e você não tem, por exemplo, uma abordagem policial para apreensão, em sinal de respeito a essa tradição e manutenção do que foi a resistência dos nossos antepassados, os capoeiristas eles se jogam de pé, né, sem colocar as mãos no chão, mostrando-se alerta o tempo inteiro, sempre, para o que está acontecendo. E daí, eu já tinha comentado um pouco sobre a preservação cultural e das histórias através da oralidade. Então, isso se mantém muito. As músicas continuam firmes aí, contando a história do nosso povo para a gente, mantendo isso vivo, e é chamada de ladainhas, né? Elas são chamadas de ladainhas, que, se você for perceber, socialmente tem conotação pejorativa, dada pela socialização racista, porque normalmente as pessoas falam assim, não, fulano começou com a ladainha dele, como se for, diminui, né? Diminui o que está sendo contado, diminui o que está sendo expressado, quando na realidade as ladainhas originalmente elas são uma contação muito firme, demarcada de muita luta, muita resistência
e uma contação do que foi a história e a vivência da nossa ancestralidade, né? Durante todos esses embates aí de colonização e de passar por uma mecanização do corpo, pelo capitalismo também que se aproveita desse corpo máquina forjado, pela colonização que distingue raças, né? E hierarquiza as pessoas. Então, bom, é muito importante a gente manter essas ladainhas fortes, potentes, muito vivas dentro da gente. E aí eu trouxe uma ladainha para finalizar, para poder ler aqui com vocês. E o nome dela é Ontem à Noite Eu Tive um Sonho. Ontem à noite eu tive um sonho. Ontem à noite eu tive um sonho que não me sai do pensamento. Sonhei com a senzala. Para mim foi um sofrimento. O sonho me lembrou todo aquele tempo passado, que o negro como o animal era no tronco amarrado. Acordei tão assustado e comecei a pensar que depois de tanto tempo o negro conseguiu se libertar. Eu penso aqui agora para quem estiver me ouvindo. Desculpa, eu peço aqui agora para quem estiver me ouvindo. Quando eu pego o berimbau, eu sinto o corpo arrepiar, lembrando de todo o passado que o negro vivia sempre apanhar. Ai, aqui eu não consigo ver rapidinho, só porque fica na frente uma faixa assim. Aí ele fala, lembrando de todo o passado que o negro vivia sempre apanhar, e com a capoeira de Angola ele conseguiu se libertar. Enquanto o negro apanhava, o branco estava sorrindo. Hoje a escravidão acabou, pois vamos nos lembrar da força de Zumbi que lutou até morrer. A sua luta nos deixou hoje uma grande lição, que é lutar por nossos direitos e proteger nossos irmãos. E hoje, nossa história não se fala mais nisso. Falam que foi a princesa Isabel que libertou a escravidão. É para a gente poder refletir muito, né? Tá vendo essa ladainha, tipo, que nos une, que nos escancara questões estruturais e sociais, de o quanto as pessoas querem, de quanto, assim, o racismo institucional quer fazer a gente se desapropriar da nossa herança de resistência e achar que a nossa liberdade foi concedida por benevolência. E, na realidade, não, né? Então, eu acho que o que fica para nossa reflexão muito é pensar esse processo, pensar num processo que não se deu por acaso, num processo que se deu por uma disputa de muitas e muitas e muitas forças, e nós nos mostramos cada vez mais fortes e resistentes, e isso tudo tem resposta lá no passado e para um resultado e força no futuro, né? Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito ter podido participar desse espaço, ter podido participar desse projeto, é uma gratidão imensa. Fico muito feliz, espero poder contribuir muito mais futuramente. E é isso, muito obrigada.